A gente tem informação ao vivo, direto de Brasília, mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Natália Pazzi conosco para trazer os detalhes. Bom dia, Natália. Oi, Carla. Bom dia para vocês. Ótima sexta-feira para quem nos acompanha. Quarta fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos criminosos ocorridos no dia 8 de janeiro, aqui na capital federal, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos. De acordo com informações da Polícia Federal, que foram divulgadas há minutos, ao todo estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e também aqui no Distrito Federal. Lembrando que as informações da PF afirmam que esses fatos investigados constituem em tese os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e também deteriorização ou inutilização aí de bem especialmente protegido. Então, investigação continua, a polícia diz, né, que as investigações continuam em curso. É uma operação que vai continuar acontecendo. Toda sexta-feira a gente está tendo uma nova fase dessa operação. Então, neste momento, 3 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, repetindo os estados: Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e também aqui no Distrito Federal. Pois é, mais um dia, mais uma sexta-feira, né? As sextas-feiras já não são mais tranquilas. Tem um tempo, né? Alguns anos, eu diria. Então, mais uma fase da Operação Lesa Pátria, depois de uma semana tão tumultuada. Ô, Natália, são as informações iniciais. Conforme esses detalhes forem chegando, o microfone aberto para você, para trazer todas as informações dessa nova fase, combinado? Combinado. A gente volta já com mais informações sobre essa operação. Fechou. Tá bom, fechado. 3 mandados de prisão, hein? Isso. Grande, hein? Tem gente enjaulada. Exatamente. 14 de busca e apreensão. Vamos passar agora para o assunto, um dos principais assuntos do dia. Senador Marcos Duval é ouvido pela Polícia Federal, muda a versão mais uma vez e afirma que Jair Bolsonaro não mostrou contrariedade ao saber do plano golpista proposto pelo ex-deputado Daniel Silveira. Leandro Aslan tem os detalhes. O senador Marcos Duval prestou depoimento nesta quinta-feira à Polícia Federal para esclarecer um suposto plano do ex-deputado Daniel Silveira que consistia em gravar secretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No encontro que ocorreu no fim do ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro também estaria presente. Após prestar esclarecimentos à Polícia Federal, o senador afirmou que no encontro, Bolsonaro ouviu todo o plano em silêncio e disse ao fim que aguardava a resposta de Duval. A única coisa que o presidente disse, que está aqui, está até aí como testemunha, na hora que eu disse o seguinte: olha, eu não vou dar a resposta agora, eu vou pensar sobre isso, porque eu já estava pensando que eu precisava reportar isso ao ministro Alexandre. E disse: olha, me dá uns 2 dias para eu dar a resposta. E aí ele falou: tá bom, nós aguardamos. Antes, em uma live durante a madrugada, Marcos Duval havia afirmado que Jair Bolsonaro tentou coagi-lo. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. A tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. Aí, ao longo do dia, o senador deu diferentes versões para o encontro entre ele, Bolsonaro e Daniel Silveira. Na primeira versão, disse, por exemplo, que a reunião aconteceu no Palácio da Alvorada. Depois, na Granja do Torto. E mais tarde, voltou atrás e reafirmou que foi no Palácio da Alvorada. A proposta de Daniel Silveira previa que Marcos Duval usasse uma escuta para gravar Alexandre de Moraes. Segundo ele, o Gabinete de Segurança Institucional ligado à presidência e a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, dariam suporte à espionagem. A proposta não partiu dele, não, partiu do Daniel. O Daniel é que estava conduzindo a reunião e repetindo, o meu entendimento ficou claro do tipo: presidente, se eu conseguir um senador para gravar, você topa? Como se fosse isso. Não foi dito isso, mas deu para entender que seria isso.
Mais tarde, Marcos Duval voltou atrás mais uma vez e negou qualquer participação da ABIN e do GSI na tentativa de golpe. Aí uma troca de mensagens entre Daniel Silveira e Marcos Duval traz alguns detalhes do que seria o plano golpista. Na conversa, o ex-deputado, que voltou a ser preso, afirmou que a ideia ficaria restrita a 5 pessoas. Em um dos trechos, Daniel Silveira escreve, sem citar nomes, o seguinte, abre aspas, "Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil", fecha aspas. 01, apelido do senador Flávio Bolsonaro. Em um outro trecho, Daniel Silveira afirma que todos seriam levados às posições que devem estar e que Marcos Duval seria marcado como um herói. No plenário do Senado, o filho de Bolsonaro confirmou o encontro entre o presidente, o senador e Daniel Silveira, mas negou qualquer tipo de crime. A situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Essa aqui não é a primeira polêmica envolvendo o senador Marcos Duval, não. No ano passado, ele chegou a dizer que recebeu 50 milhões de reais em emendas do orçamento secreto para apoiar Rodrigo Pacheco na disputa à presidência do Senado em 2021. E aí, pouco depois, voltou atrás. Negou o fato e afirmou ter sido mal interpretado. Bom, só corrigindo aqui o Flávio, o pai dele não abandonou a presidência no dia 31, abandonou no dia 30. Ele não foi até o fim do mandato. Se pirulitou do Brasil antes. Marcos Duval, apresentando aí a figura, é alguém ligado à segurança, diz que dá curso para policiais, etc. Aliás, é uma figura com a cara do bolsonarismo. Você vai nas redes sociais dele, tem uma montagem dele como se fosse um super-herói fortão, abrindo a camisa e todo paramentado lá, e aí tem as inscrições SWAT. Não é ele que diz que foi da SWAT? É isso, sei lá se foi ou não. Enfim, é irrelevante. Mas também é uma figura sui generis. Não confundi-lo com o ex-deputado estadual Arthur Duval. O Arthur Duval é uma mãe falei. O Marcos Duval, como disse a Carla aqui fora do ar, é uma mãe falhei. Porque nenhuma versão dele se sustenta, ele muda de história a cada 5 minutos. Agora, alguma coisa aconteceu. Essa reunião ocorreu, como disse o próprio Flávio. Ocorreu cheia de cuidados, uma coisa ridícula. Né? As mensagens do Daniel Silveira, ai, pare o carro longe, é um carro descaracterizado, aí você bibibi, bobobó, e não fala o nome do presidente, tudo em códigos, como se fosse um detetive, um espião, mas códigos que até uma criança conseguiria decifrar. Eis aí, Daniel Silveira. E ao que, bom, segundo a versão que temos agora, que é a última, né, o presidente ouviu toda aquela loucura saindo da boca do Daniel. Mas no final, quando foi se despedir de Marcos Duval, disse, estou aguardando a sua resposta. Portanto, chancelando tudo aquilo que havia sido dito. É uma ideia tão tabajara, tão tosca, que possivelmente é um plano do Daniel Silveira mesmo. Porque o plano consistia em você pegar um senador aliado de Jair Bolsonaro e fazer com que esse cara, grampeado, extraísse uma confissão de um crime de Alexandre de Moraes. Quando eu li essa notícia, eu falei, pô, será que o Marcos Duval, por que escolheram justo ele, né? Ele deve ser próximo. Ele deve ser próximo, até por trabalhar em questão de segurança e tal. O Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, eles devem ser próximos. Estudaram juntos. Aí fui ver, não são. Eles se conhecem, já se esbarraram, mas no máximo se cumprimentaram, não são amigos, não são próximos, não se frequentam. Tanto é que quando Marcos Duval mandou a mensagem marcando uma reunião com o Alexandre, a primeira resposta que ele teve foi, qual é o assunto? Algo que você não disse para alguém que é próximo. Então você imagine a cena. Marcos Duval chegando no gabinete de Alexandre de Moraes, todo grampeado, um senador bolsonarista, tá? Frente a frente com o ministro do Supremo mais identificado, digamos assim, com o anti-bolsonarismo. E aí ele começa uma conversa lá pra quebrar o gelo, né? Ô, ministro, como é que tá a família? E o jogo do Flamengo ontem, que jogaço, hein? Pô, Palmeiras também jogou muito bem. Jogaço. Ô, ministro, e a eleição, hein? Viu? E a eleição? O que você tá achando? Você mexeu os pauzinhos ali, né? Você vê, né? Sério. E aí eles achavam que
Cara, é inacreditável. E do outro lado da rua, um furgão da ABIN. É isso. O general Augusto Heleno, né? O pessoal do Gabinete de Segurança Institucional gravando, assim. Um furgão, entrega de flores. Isso, todo filmado. Sério, o que eles imaginavam que fosse acontecer? O Alexandre, Marcos, já que estamos só eu e você aqui, foi sim, eu ajudei o outro candidato. Esteja preso. Cara, olha que plano tabajara. É um sinal de desespero, ou um sinal de burrice, ou um sinal de sei lá. Mas o fato de ser ridículo não tira a gravidade. Havia lá um plano sendo urdido em pleno palácio presidencial, às barbas do presidente da vez. Bolsonaro ainda era presidente. Não há como disse o tio Rei agora há pouco, não existe uma hipótese boa para Bolsonaro. Existiria se Daniel Silveira começasse a falar e fosse interrompido imediatamente. Que é isso, Daniel? Você tá maluco? Você para de falar agora, senão eu vou ser obrigado a te denunciar. Você tá planejando um golpe de Estado aqui no Palácio Presidencial, na minha frente? Não foi o que aconteceu. Era a única boa alternativa para Jair. Agora, esse comando maluco golpista já aprontou outras, tão ridículas quanto. Confira comigo no replay. Vou puxar de memória, me ajudem. Primeiro, os meses, né, em que Bolsonaro abdicou de governar e dedicou-se à única tarefa de desqualificar as urnas eletrônicas e tentar melar a eleição, antes mesmo que ela acontecesse. Aí veio aquela denúncia dos dois Fábios, o Farias e o Van Garten, de que o presidente teria inserções suas em rádios subtraídas. Nossa, lembra disso? Eu tinha até esquecido. Aí eles foram lembrados pelo TSE de que a responsabilidade por mandar esses anúncios e fiscalizar a sua inserção é do próprio partido, não é do TSE. Aí depois veio o Fábio, 3 dias depois, não era bem assim, acho que eu exagerei, acho que eu me expressei mal. Aí depois... Foi empacotado como uma bomba mesmo, né? Foi. Não tinha nada ali. Aí depois vem o PL com aquele documento sem assinatura de ninguém, reclamando que as urnas estavam fraudadas, mas só as do segundo turno da eleição presidencial. Uhum. E só aquelas que ajudavam Lula. Levaram uma multa de 22 milhões de reais na lomba. Aí vem esse documento na casa do Anderson Torres, a minuta do golpe. Aí vem o Valdemar e diz que isso aí circulou nas mãos de quase todo mundo do círculo do ex-presidente. Aí vem os carros queimados. O ônibus quase jogado do viaduto. Aí vem a tentativa de golpe de fato, no dia 8. Tô esquecendo alguma coisa? Certamente. A bomba que quase explodiu no aeroporto de Brasília. Eu vou falar de novo, pra gente não normalizar isso. Uma bomba quase explodiu o que seria um atentado terrorista no aeroporto de Brasília. Então, veja a quantidade de coisas. Eu certamente estou esquecendo alguma aqui. A sequência, acho que essas foram as mais graves. A sequência de acontecimentos que a gente tem visto nos últimos meses, com a participação ativa ou por meio do silêncio do ex-presidente. Fica muito claro, até porque, qual foi a reação de Bolsonaro ontem? Lembra quando saíam reportagens negativas a ele? Em jornais e revistas, ele ia lá e batia na mesa, chamava de canalhas, aspergia palavrões, jogava perdigoto pra tudo quanto era lado. Esse silêncio que você ouve agora é o que se ouve de Bolsonaro desde que ele foi acusado de uma conspirata em pleno Palácio da Alvorada. Nenhuma palavra. Porque vai que o Marcos Duval estava gravando, né, presidente? Seguro morreu de velho. Nada. Não se defende. Não diz que é inocente. Não acusa o Marcos Duval de mentiroso. Silêncio. De alguém tão opinativo, tão voluntarioso. É um dever moral. Não que eu acredite que Bolsonaro vá cumprir um dever moral, mas é um dever moral do ex-presidente de voltar ao Brasil e responder por essas acusações gravíssimas. Por mais que o que aconteceu naquele encontro tenha sido algo ridículo, tabajara, mambembe, algo muito grave ocorreu ali. Porque Daniel Silveira, ao lado do presidente, teria dito que tudo isso aconteceria com participação ativa da ABIN e do Gabinete de Segurança Institucional. As pessoas têm de responder por isso e pelos outros crimes que vêm sendo cometidos contra a nossa democracia. Falando em Daniel Silveira, ontem
Ele foi preso. A gente trouxe a notícia por aqui. E hoje ele deve passar por uma audiência de custódia. A Tuane Dossares vai trazer os detalhes. A defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal que levou o político de volta à prisão nesta quinta-feira. A medida foi tomada após Silveira ter descumprido medidas cautelares impostas pelo próprio STF. O político foi preso em Petrópolis, na região serrana do Rio, pela Polícia Federal. Ele chegou na sede da PF, na zona portuária da capital fluminense, por volta das 11h30 da manhã. O advogado do ex-deputado Jean Kleber Garcia disse que orientou Silveira a permanecer em silêncio e não prestar depoimento. Os agentes da PF também cumpriram mandado de busca e apreensão na casa dele e encontraram R$270 mil. De acordo com a defesa do político, o dinheiro tem origem legal. Em outro depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro chamou de descartável a minuta do golpe encontrada na casa dele. Anderson Torres está preso desde o dia 14 de janeiro, acusado de omissão nos atos criminosos que destruíram as sedes dos 3 poderes. Adriano Oliveira conta mais pra gente direto de Brasília. Anderson Torres volta a afirmar que não tem responsabilidade sobre os atos golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro. Ontem, em depoimento de quase 10 horas à Polícia Federal, ele disse que recebeu informação 2 dias antes que as manifestações não seriam radicais. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal estava nos Estados Unidos quando houve a invasão à sede dos 3 poderes. Anderson Torres justificou que, na avaliação dele, poderia viajar com a família, já que todo o protocolo estava adequado para a manifestação. Ele foi para Orlando, mesma cidade onde está Jair Bolsonaro, mas em depoimento disse que a viagem não teve relação nenhuma com o ex-presidente da República. Diante dos ataques aos 3 poderes, Anderson Torres passou a ser investigado por omissão, o que acarretou uma operação da Polícia Federal na casa dele. Por lá, foi encontrada a chamada Minuta do Golpe, um documento que poderia decretar o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. No depoimento, no entanto, Anderson Torres alegou que a minuta era descartável e sem viabilidade jurídica. O também ex-ministro da Justiça de Bolsonaro disse que não tem ideia de quem elaborou o documento e que, tecnicamente, o material é muito ruim. A minuta foi encontrada numa estante na casa, mas, segundo Anderson Torres, deve ter sido colocada por uma funcionária e que isso não significa relevância. Segundo o advogado Rodrigo Roca, o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal não trouxe o celular ao Brasil pela correria. Segundo ele, Anderson Torres estava atormentado, com a mente atabalhoada e, por isso, perdeu o aparelho. Quem nunca, né, gente? Né? Acontece. Faz todo sentido, né? Uhum. Outro ouvido pela PF nesta quinta foi o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Questionado, ele disse que as declarações sobre a minuta do golpe foram força de expressão e uma metáfora. Ao jornal O Globo, Costa Neto havia dito que propostas parecidas circularam entre apoiadores de Jair Bolsonaro e ele mesmo teve o cuidado de triturá-las. Como é que isso pode ser uma metáfora? Karina Nogueira vai tentar explicar pra gente. Valdemar Costa Neto teve que dar explicações sobre a minuta do golpe. Numa entrevista, ele amenizou a gravidade do material e admitiu que todo mundo tinha um documento similar em casa. Ontem, no entanto, disse que usou apenas uma metáfora para falar do caso. O presidente do PL alegou que chegou a receber 2 ou 3 propostas da minuta sem identificações e que moeu todos os materiais. Valdemar Costa Neto disse que nunca levou ao conhecimento do PL e que não tratou do assunto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao final do depoimento, ele se colocou à disposição e entregou o celular à perícia da Polícia Federal. E qual seria a metáfora? Não tem metáfora nenhuma. Não sabe que metáfora, Ele não né? sabe a diferença entre as figuras de linguagem. Isso. Ontem eu estava ouvindo o Reinaldo Azevedo, é da coisa. Dando aula, o né? tio Rei deu uma aula tão bonitinha sobre as figuras de linguagem, Isso. explicando para ele, dizendo, olha, Valdemar, metáfora é o seguinte, quando você usa um outro elemento, uma palavra parecida, para trazer ali uma situação, por exemplo, ele trouxe o exemplo mais clássico. Minha mulher é uma flor. É óbvio que a mulher não é uma flor, mas ela é delicada, ela é perfumada, ela é linda. Então, essa é uma metáfora. Agora, dizer... Marcos Duval soltou ontem uma bomba. Uhum. Ele não pegou metáfora. um fósforo e acendeu um artefato. Isso. Né? É uma metáfora. Agora, quando você diz que todo mundo tinha uma minuta de contrato... Se de fato todo mundo tinha,
né? Quando de fato todo mundo tinha, e de fato ele possuía a dele e triturou numa maquininha, isso não é uma metáfora. Não. Ele está sendo, aí eu não ouvi essa parte do tio Rei, mas imagino que ele tenha dito, literal. Ele tá dizendo exatamente o que aconteceu. Aí aqui, ó, o Marcos Sangel tá lembrando, o próprio tio Rei disse, talvez ele esteja usando uma hipérbole pra dizer, todo mundo tinha. Não é todo mundo, ele não quis dizer todo mundo. É o exagero intencional, não há 7 bilhões de cópias dessa circulando, uma na mão de cada ser humano do planeta. Somente a ala golpista do ex-governo. Isso. Exato. Tá explicado. Vamos lá, como é que é a teoria da boa vontade com... Às vezes não dá, a teoria da generosidade. Isso. É você tentar tirar de cada declaração, não o pior, mas o melhor. Você partir do princípio o princípio generoso de que a pessoa, se disse alguma bobagem, ela não está fazendo isso por dolo. Ela talvez tenha se enganado. Não saiba o que é uma metáfora, expressado mal. No caso de Valdemar, pelo histórico... Não merece generosidade nenhuma. Ele não merece generosidade alguma. Então, bola pra frente. Vamos nessa. Em uma mudança de discurso nos outros destaques do dia, o presidente Lula não descarta disputar a reeleição em 2026. Na campanha do ano passado, ele havia afirmado que, se eleito, não concorreria ao cargo de novo. Agora, em entrevista à Rede TV, ele disse que, se estiver com saúde, pode voltar a disputar o Palácio do Planalto. Se eu puder afirmar para você agora, eu falo, eu não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora, sabe? Agora, se chegar no momento, sabe, tiver uma situação delicada e eu tiver com saúde, porque eu também só posso ser candidato se eu tiver com saúde perfeita, sabe? Com mais saúde perfeita, com 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30. Opa, de novo, né? Ainda? O tesão continua de 30, né? Precisa criar esse ruído contra ele. Precisa desdizer uma promessa de campanha 33 dias depois de ter colocado a faixa. Vou lá, já vou estar velho, vou querer curtir a vida. Para! Pronto. Fim da resposta. Próxima pergunta. Não precisa nem mentir, né? Tipo, talvez ele esteja pensando sobre isso, mas diga... são 4 anos. Tá muito longe ainda. Não que a gente acredite nessa promessa. Todo político vai lá e fala, eu não vou me candidatar a... E vai lá e se candidata. Eu não vou abandonar a prefeitura para ser governador. Vai lá e abandona. Eu não vou abandonar o governo para ser candidato. Vai lá e abandona. Ninguém acredita. Mas precisa ele mesmo se desdizer assim, menos de 40 dias depois de assumir o cargo? Não paga bem. Bobagem. Bom, fãs e amigos prestam homenagens à Glória Maria, ícone da TV brasileira. A jornalista será sepultada hoje no Rio de Janeiro e quem tem mais informações é Gabriela Souza. O velório da jornalista Glória Maria deve ser realizado hoje. A despedida da apresentadora, que se tornou ícone para diversas gerações, será restrita aos familiares e amigos. O local e horário não foram divulgados. Glória Maria morreu nesta quinta-feira em decorrência de um câncer que tratava desde 2019. Amigo de Glória Maria, o rei Roberto Carlos prestou uma homenagem emocionado na internet. O cantor e compositor destacou a simplicidade, o talento e o carisma da apresentadora, que foi a primeira mulher negra a ter visibilidade na televisão brasileira. Glória Maria deixa 2 filhas. O jornalista e âncora da Band News FM do Rio de Janeiro, Vinícius Donola, dividiu a redação do Fantástico com Glória Maria. Ele falou sobre a força e o empoderamento da apresentadora. Glória era uma mulher, como eu disse, muito assertiva e de comportamento nem sempre muito suave e doce. Ela era uma pessoa muito firme. E ela soube defender o espaço dela com unhas e dentes num momento em que a representatividade preta nas redações era nula. Daí o pioneirismo da minha querida amiga. Segundo a apresentadora do Entre Nós, Adriana Araújo, que trabalhou com a Glória Maria no Globo Repórter, a amiga quebrou barreiras. Então ela fazia matérias que repórteres homens muitas vezes não tinham coragem ou não se propunham a fazer. Então esse é o grande marco da história dela. Hoje, a gente vê mulheres comentaristas de economia, de política, correspondentes internacionais, apresentadoras de TV. Ela abriu esse caminho.
A apresentadora do Fantástico, Poliana Brita, foi responsável por substituir a Glória Maria no programa. E em entrevista ontem aqui à Band News FM, destacou a generosidade e o coração da amiga. Ela tinha essa coisa carinhosa, assim, amorosa, né? Ela não se privava de dizer eu te amo para quem ela gostava. Ela era muito espontânea. O apresentador da Band, Zeca Camargo, conversou com a gente aqui ontem, né? Também trabalhou por muitos anos com a Glória Maria no Fantástico. Com ela, apresentou junto, isso. Para ele, a amiga deixa um legado de referência para as futuras gerações. A gente perde uma referência fortíssima da televisão, do telejornalismo, do jornalismo. E eu perco uma amiga também, uma parceira de trabalho de anos ali, que era uma figura muito inspiradora e muito companheira, muito divertida. Acho que Glória passava isso um pouco nas reportagens que ela fazia, mas sobretudo no convívio pessoal fora das câmeras, ela tinha aquela mesma autenticidade. E quantas homenagens, né? Ao longo do dia de ontem, e lindíssimas, belíssimas homenagens. Praticamente uma unanimidade entre os colegas, a fala de que se tratava de uma grande profissional, brilhante no trato, que revolucionou a forma como se faz reportagem na rua, de como consegue fazer a aproximação com o entrevistado, deixar o entrevistado à vontade, de como representar o público nessas conversas, de como agir com naturalidade. Todos eles ressaltaram muito isso, né? Naturalidade com que fazia as entrevistas, a espontaneidade do momento. Muitos colegas falando sobre como ela não escrevia aqueles textos e partia fazendo as suas reportagens com o texto que vinha, com um sentimento, muito mobilizada pelo sentimento daquela hora, o que tocava demais o público, né? Ela apresentou o mundo, apresentou países ao público brasileiro, né? Viajando pelo mundo e mostrando, se jogando nessas reportagens e tal. Então ela revolucionou a forma de fazer reportagem, além de outro aspecto sobre o qual a gente falou bastante, a Adriana Araújo mencionou aqui também, da representatividade. Né, de como abriu portas para mulheres, mas para as mulheres negras. Isso também a gente falou bastante ontem, né? Como a quantidade de jornalistas negros ontem que se manifestaram, falaram sobre isso, né? A gente aqui também ouviu dizendo o seguinte: eu me via ali e eu via que era possível, né? Eu via que era possível chegar, eu via que era possível eu estar onde eu quisesse. Isso foi muito forte, muito representativo também, e ela tinha consciência disso. Falava, inclusive, sobre isso, sobre essa luta, sobre as barreiras, obstáculos todos, mas sobre a resistência, acima de tudo, né? Ela foi uma referência para muita gente, sendo que ela não tinha essa referência. Ela foi abrindo caminho, literalmente. E essa coisa que você disse, Sheila, de apresentar o mundo ao Brasil, a gente está falando de uma época onde não havia a internet, onde não havia essa fonte de informação. Então, o que, para uma geração inteira, a forma de conhecer o mundo, de conhecer outros países e outras culturas, chegou desse jeito, com essa carinha de Glória Maria pra gente. Por isso a gente tem um apego tão grande, né? A figura dela. E ela foi se transformando ao longo do tempo e conseguiu se manter sempre em altíssimo nível, né? Dedicada ao trabalho completamente, mas sempre em altíssimo nível. Eu sou repetitiva nisso aqui, mas quando a gente perde uma figura como ela, que é identificada com todo mundo, com todos os brasileiros. Não tem quem não tenha ouvido falar, não goste, não se identifique de alguma forma com a Glória Maria. Parece que quando a gente perde uma pessoa dessa, o mundo é um pouco menos nosso, né? Porque uma pessoa nossa se foi, e o mundo está sendo agora completado ou preenchido por pessoas mais jovens, diferentes. E a Glória Maria é um desses exemplos de que sempre se manteve aberta para o novo. A gente tem que se manter aberto para o novo também, para a gente não deixar esse mundo escapar das nossas mãos, para a gente continuar nesse mundo aqui, para que ele seja nosso, né? Então, a gente tem que olhar com muito carinho para a Glória Maria e a gente tem que olhar com muito carinho para a geração que está vindo toda espelhada na Glória Maria também. Né? Ouvi uma historinha tão singela e tão bonita ontem, e eu queria dizer quem contou, mas eu não sei, porque quando eu entrei no carro, a entrevista já estava rolando, e quando eu saí, era um trajeto muito curto, quando eu saí ela não tinha terminado ainda, e não falaram o nome da pessoa, mas deu pra ver que era um jovem jornalista da Globo, e negro, isso deu pra perceber, que trabalhou naquele programa do Profissão Repórter, com o Caco Barcelos. Até digo onde foi na concorrente, na CBN. Você ouve a CBN? Ou todas as rádios. Todas.
E ele falava assim, que ele estava chegando na Rede Globo, ainda muito jovem, né? Meio sem graça ali, sem ambiente, com aquele monte de gente importante que ele via na TV. Manuel Soares, obrigado, meu irmão. Como é que você sabe? Tava ouvindo também? Ah, tava ouvindo a concorrente, né, Frumento? Valeu, irmão. Manuel é incrível. Ele é o apresentador do... Encontro. Eu ia falar reencontro, gente. Pode? Encontro. Que era da Fátima, agora é dele e da Patrícia Poeta. Eu não tinha me dado conta que era ele. Conheço, mas eu não tinha me dado conta que era ele. Incrível. E ele disse que ele, chegando lá, muito jovem, repórter e tal, tava no cafezinho da emissora e vem a Glória Maria e pede pra ele assim, por favor, você pode pegar uma colherzinha pra mim? Aí ele, claro, pega a colher, dá pra ela. Aí ela fala assim, você sabe que de pedidos como esse nascem grandes amizades? Ele, como assim? Porque quando você tá num bar, o homem vai lá e oferece um drink pra uma mulher, ele já tá estabelecendo ali uma relação de superioridade. Mas quando você faz um pedido pra pessoa, você tá se colocando no mesmo nível dela. E assim nascem boas amizades. E, de fato, nasceu essa amizade entre eles ali, segundo o Manuel. Achei tão bonito e tão generoso da parte dela, né? Deixar um jovem que estava chegando ali à vontade dessa maneira. Dela, deixar a pessoa à vontade, exato. Foi muito bacana. Ai, de arrepiar, Megali, nossa. Foi uma boa entrevista. Boa entrevista, ali mais ou menos na hora do almoço. E, aliás, parabéns aos colegas da TV Globo, que fizeram uma belíssima homenagem ontem, né? Belíssima homenagem no Jornal Nacional, merecidíssima. À altura do que... nada talvez esteja à altura do que representou essa história, a trajetória da Glória e o que ela deixa, né? Para nossa geração, para as futuras gerações, mas enfim, parabéns aos colegas que no momento de dor prestaram uma belíssima homenagem à Glória. Em frente. Um grupo de trabalho foi criado para enfrentar a crise humanitária que atinge o povo Yanomami. Cindy Lopes. Um grupo de trabalho será criado pelo governo federal junto com o governo de Roraima para enfrentar a crise humanitária que atinge o povo Yanomami. O trabalho conjunto foi definido ontem durante reunião com ministros e o governador Antônio Denário. As comunidades Yanomami vivem uma grave crise. Segundo o governo federal, ao menos 570 crianças da terra indígena morreram em 4 anos. Além disso, nesta semana, o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro, recebeu denúncias de que pelo menos 30 crianças e adolescentes Yanomami estariam grávidas vítimas de abusos cometidos por garimpeiros. Castro disse que os relatos foram apresentados pelo Conselho Indígena de Roraima. Também há relatos de adoção irregular de crianças indígenas e exploração sexual. Nunca é demais lembrar que você pode ajudar o povo Yanomami por meio da campanha da Central Única das Favelas e da Frente Nacional Antirracista, que tem o apoio da Band. É só fazer um Pix de qualquer valor usando o e-mail doações@cuf.org.br. É org, não é com, tá? É .org, doações@cufa.org.br. Pelo menos 4 empresas de amigos, ex-assessores e uma cunhada do ministro das Comunicações fecharam contratos com a prefeitura de Vitorino Freire, comandada pela irmã de Juscelino Filho. Juscelino, que é o ministro das Comunicações atual, tá? Informação do jornal Estado de São Paulo. Ao todo, os contratos somam 36 milhões de reais e foram firmados com recursos do chamado orçamento secreto e por emendas parlamentares destinadas pelo ministro. Uma das empresas, a Arco Construções, pertence a 2 ex-assessoras de Juscelino Filho e foi contratada para obras de recuperação de estradas, reformas de prédio, locação de caminhões e construção de praças, além de uma escola. A companhia recebeu 16 milhões de reais entre 2017 e 2022. Outra empresa que ganhou contratos com a prefeitura de Vitorino Freire foi a Maranhão Asfaltos, que tem como sócia Aline Cavalcante Fialho Vale, que é o quê? Irmã da mulher de Juscelino. Caramba, quanto mais mexe, mais familiar aparece, mais fede essa história, hein? Caramba! Cunhada. Os acordos foram firmados em 2017 e 2018. Por meio de nota, a defesa de Juscelino Filho, que ainda destinou 5 milhões de reais para a construção de uma estrada que passa pela fazenda dele e usou dados falsos para bancar voos da campanha eleitoral, disse que ele não é sócio das empresas, assim como não é responsável por contratá-las. De acordo com os advogados, o ministro, abre aspas... Inicialmente ele não dizia isso. Não. Ele defendia a importância daquela estrada para povoados da região. Não apenas para a própria
Não apenas para a própria fazenda. Né? Incidentalmente, a fazenda dele... tava lá, gente. Olha! Tava no caminho. Acabou sendo beneficiada também. Agora ele tá com essa conversa, que não é com ele. Né? A operação tira o corpo fora. Aí daqui a pouco a resposta vai ser assim, mas também o que lá não é meu, né? Tipo, difícil era achar uma terra que não era minha. Caramba. Sabe? De acordo com os advogados, o ministro não pode responder pelo trabalho de terceiros. Com atraso, o IBGE prevê concluir o censo 2022 em abril apenas. Antes, a previsão era de que o levantamento fosse finalizado no mês passado, finalzinho de janeiro. Segundo o IBGE, entre os motivos para o atraso está a recusa de parte da população em receber os recenseadores. Claro, não é a Carla Bigato batendo a sua porta. Carla já foi uma recenseadora. Já, ganhava pouco mesmo, viu? Mas eu tava no começo da faculdade, né? Pra mim, super valeu. Concurso público e tal, não foi fácil de entrar não, viu? E foi uma experiência legal, né? Foi super legal. Alguém se negou a te atender? Sim. Isso é comum, não é muito raro, não. Tá vendo? E assim, conforme a sua classificação no concurso, você pode escolher uma área melhor. Por exemplo, as áreas mais densas, elas pagam melhor, porque é de acordo com o número de residências. Pelo menos era assim na minha época. Como é que era a sua área, Carla? A minha área era bem pertinho da minha casa, tinha prédio, eu fiquei numa colocação legal. Agora tem uma amiga, super amiga minha, que também entrou, porque toda a turminha entrou, né, da faculdade. Acho que eram uns 4 ou 5. Então, vamos fazer o concurso pro censo? Vamos! Um movimento de manada de jovem, né? Aí a minha amiga, gente, entrou, só que ela entrou ali raspando, né? Conseguiu passar, mas passou raspando. Área rural. De Bauru. E não te dão nenhuma bicicleta, né? Não tinha carro, não tinha bicicleta. Transporte pra chegar lá, difícil pra caramba. Resultado, isso pode explicar também uma parte desse atraso aqui no censo. Ela desistiu. Ela tentou, mas chegou no meio do caminho, ela desistiu. E aí isso acabou ficando para outra pessoa, que provavelmente teve dificuldade para fazer. Então, é um trabalho complicado, né? A menos que seja uma pessoa moradora daquela região, que consiga estar ali, estabelece contato, né, com outros moradores, é difícil mesmo para se fazer esse trabalho em algumas áreas. Olha, vamos falar aqui das taxas de recusa. Em São Paulo, que lidera o ranking, essa taxa de 4,5% dos lares visitados. Só no bairro da Consolação, essa taxa chega a 33%. Nossa. É altíssima. 33% se será recusam. Que o povo da Consolação, para quem não é de São Paulo, é um bairro que fica ali... É um bairro central, próximo à Avenida Paulista. Isso. A Rua da Consolação. A Rua da Consolação. A Paulista tem até a piada, né? Que nem o casamento. Começa no Paraíso, também é outro bairro, termina na Consolação. Por que será que o povo da Consolação é tão desconfiado? Mackenzie, né? Tem universidade. Universidade ali. Muito alto, Será né? que não é... Bom, sei lá. Aí é uma hipótese, né? Os horários para se fazer o trabalho do recenseamento. Muita gente lá trabalha o dia todo e só vai para casa para dormir. Será que a gente está falando de recusa ou de ausência? Será que a ausência entra nessa E os bairros também? Dormitórios? Você vai para Itaquera, por exemplo. Também. E a tendência que as pessoas só voltem para dormir lá é muito maior do que quem mora no centro. Não, isso não é explicação mesmo, não. Bem, até agora o IBGE visitou 65 milhões de domicílios, onde vivem 185 milhões de pessoas, o que representa 84% da população. Esse censo foi iniciado em agosto, a coleta de informação deveria ter sido concluída em outubro, aí depois foi adiada, final de janeiro, e agora a previsão é de que só seja finalizada mesmo em abril, mas já há uma estimativa de que somos menos do que imaginávamos que seríamos, né? 207 ou 8 milhões de brasileiros. A gente imaginava que essa conta seria maior, né? 213, 214 milhões ou mais do que isso. Quem que vai perder grana com isso, né? Como é que é? Quem vai perder grana com isso? Porque quando você tem uma projeção de 220, né? Que a gente tinha, 212... Eu tava com 212, aí tinha uma 14 projeção de quase 220, aí agora a gente volta para 207. Alguém vai perder dinheiro com isso. Porque para que se faz o censo? Também para destinação de verbas públicas, né? Para todas as políticas públicas, você depende desses números, né? São fundamentais para direcionar a política valores pública. Podem ser corrigidos. Certamente serão. Certamente serão. Bom, e o Ivan Brandão me ajuda aqui. Lei número 5.534, ajuda muito. Você ele ajuda, né? Ajuda demais, vocês não fazem ideia. De 1968, quem se negar a prestar informações solicitadas pelo censo, aspas, ficará sujeito a multa de até 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Tá? Você pode levar uma multa na lomba aí de R$10.300, Opa. Que não é pouca coisa. O melhor é prestar esse serviço pro recenseador, sim, porque é um cara que tá
camelando bastante. Bom, já na programação para São Paulo, a gente fala mais sobre esses dados e aí faz os recortes bairro a bairro. Tem o bairro também que mais atendeu os licenciadores, mas já a gente fala mais sobre isso. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia. Pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, como é que vai, Megali? Aquele abraço pra você, grande final de semana pro amigo da Band News FM, né, Sheila Magalhães, né, Carla Ligato? É isso aí, vamos tocando a bola. E ontem, o Vini Júnior fez o seu jogo 200 pelo Real Madrid. E o nosso glorioso Megali falou quando ele surgiu, esse Vini Júnior aí é o novo Negueba. Ele tem mais fama que bola, foi pro Real Madrid, lá vai fracassar. Não apenas está jogando muito, disputou a Copa do Mundo e ontem ele ajudou o Real Madrid a ganhar do Valência. E esse rapaz é muito bom de bola, não é novo Negueba não, viu, o meu caro Megali? Com todo respeito ao Negueba, nem sei onde é que ele tá, mas revelado também pelo Flamengo, né? Então é isso aí, parabéns ao nosso Vini Júnior, criminosamente xingado lá nos campos de futebol da Espanha, racismo nojento, excomungado, envolvendo o rapaz. E ele responde com um belo futebol e com bola na rede. E no mais. Bem, gente, ontem o Flamengo viajou lá pro Mundial e levou um problema Vidal, né? Porque o chileno é muito mascarado. Ele tem um cabelo horroroso, mas gosto, cada um tem um, né? Mas é isso. Mas ele é um bom jogador, mas tá meio que em fim de carreira. Fracassou no Rio de Janeiro. Tá badalado, gosta de passear, etc. Tem que passear mesmo, tem que namorar mesmo, mas tá exagerando e não tá jogando nada, tá na reserva, entendeu? E agora, no entanto, o time do Flamengo foi pra lá pra perder. O Flamengo não vai ser campeão mundial. Eu conheço essa bagaça, tá bom? Grande abraço, gente, grande final de semana e até segunda.